Se pretende apoiar nosso canal e ajudar na geração contínua de conteúdo para você, é fácil. Basta visitar o link da lojinha na descrição sempre que precisar comprar algum produto. Com esse gesto simples, você estará oferecendo um apoio valioso. O dom de ser feliz. Ser feliz no contexto de tudo aquilo que é real. Nós não temos o direito de imaginar e de pensar que a felicidade é um estado de letargia, né? Ou de uma forma de entorpecimento, né? Não, ser feliz não é estar entorpecido, esquecido da realidade, distante dos problemas. Muita gente acha que felicidade é isso, que felicidade é um breve momento onde a gente esquece os problemas. Não. Eu acredito que a felicidade é este estado de espírito que contempla dificuldades e possibilidades e a gente se ajeita no meio de tudo isso. Não é assim? Quando você descobre que pode ser feliz mesmo tendo problemas. A dificuldade da vida não pode ser um empecilho para a nossa felicidade. É possível ser feliz mesmo nos momentos da dificuldade. O que vai fazer a diferença é a administração que nós vamos fazer desses problemas, não permitindo que eles venham jogar sombra sobre a nossa felicidade. Eu acredito, minha gente, que até a felicidade é possível quando nós descobrimos que é administrando os problemas que nós vamos enfrentar, que nós vamos encontrar essa felicidade que a gente tanto espera. Felicidade pode ser traduzida também como realização. Eu preciso ser um ser humano realizado. Você precisa ser realizado. E para a gente se realizar, é preciso chuva para florir, é preciso paz, não é? A música coloca algumas necessidades essenciais para que as coisas aconteçam. Muita coisa na nossa vida deixa de acontecer porque a gente não conseguiu descobrir o que a gente precisava. E aí não tem o empenho, não tem a atitude certa, não tem o gesto que verdadeiramente pode desencadear essa realização. Hoje mesmo, você teve a oportunidade de ser um ser humano realizado. E você teve situações diante de você em que você precisou agir. A felicidade depende da maneira como nós agimos. Aquilo que a gente escolhe que precisa, né? Que nem sempre nós escolhemos aquilo que a gente verdadeiramente precisa. A gente chega hoje, amanhã a gente vai embora. A música fala de maneira bonita deste tempo, deste intervalo em que nós chegamos e que nós saímos. Sair de cena é tão importante quanto chegar, né? Saber o tempo certo de sair, saber o tempo certo de chegar. Esse intervalo de tempo que é a vida de todos nós. Nós acreditamos na vida eterna, mas a vida eterna é um segundo momento. Nós passamos por esse intervalo de tempo onde tudo é muito frágil, temporário. E a vida eterna depende do que nós fazemos neste tempo. A vida eterna que nós construímos aqui, né? Nós começamos a construir essa vida que será eterna. E hoje nós somos convidados a pensar em tudo isso. Cada dia da nossa vida é preciso ser um dia em que a gente pense sobre tudo isso. No temporário, no eterno. Como é que nós conjugamos essas duas possibilidades? Como é que a gente vai ficando eterno nesse tempo que nos resta? Ser feliz é um convite que Deus nos faz todos os dias. Cuidado para você não perder a sua vida. Cuidado para você não desperdiçar este tempo aqui sem a oportunidade de se realizar como pessoa. Por isso que a gente precisa se empenhar muito naquilo que nos realiza. Ser feliz dá trabalho. A felicidade não cai do céu. Felicidade é construída, é um dom que vem de Deus, mas é construída aqui com o nosso esforço, com o nosso empenho.
É preciso a gente se dedicar à nossa vida. É preciso a gente se dedicar à nossa... Se a gente quer ter uma família bonita, se a gente quer ter uma família feliz, a gente precisa se empenhar para que essa família seja feliz. Se a gente quer ter relacionamentos felizes, nós precisamos nos dedicar a esses relacionamentos. Nós precisamos nos empenhar nesses relacionamentos. É a regra da vida. E quem desconsidera estas regras corre o risco de se transformar numa pessoa infeliz. Eu não acredito que você queira ser infeliz. Não acredito que você tenha a infelicidade como meta. Às vezes ela acontece. A felicidade, a infelicidade, ela vai se acumulando dentro de nós da mesma maneira como nós podemos nos acumular de felicidade. Com escolhas pequenas, com atitudes, com gestos. Nós vamos ficando infelizes à medida em que a gente vai vivendo errado. E de repente aquilo explode dentro de nós, aí tem outros nomes, depressão, angústia, ansiedade. Nós damos uma série de nomes àquilo que antes a gente só chamava de infelicidade. São muitos os motivos que entristecem as pessoas hoje. Nós sabemos, o mundo mudou, a realidade mudou, as exigências são maiores. Mas veja bem, se as exigências são maiores, maior também tem que ser o nosso empenho. E é interessante isso, para cada tempo da nossa vida, há um tipo de exigência. Pode ser que hoje você tenha vivido um momento de mais tranquilidade, pode ser que hoje não. Pode ser que hoje esteja sendo mais exigente do que foi ontem. A sabedoria é a gente ter os olhos abertos para a gente perceber quais são as exigências do dia de hoje. É igual criar filhos, né? Quando uma criança nasce, você tem um tipo de exigência. Ela é muito mais física. Tem um tipo de exigência. Ela é muito mais física. Você precisa estar atento se a criança está com fome, se a criança fez cocô, você precisa trocar a fralda. Por que ela está chorando, se está com cólica. São exigências que você precisa, são vitais, né? São diretamente ligadas à vida física, eu estou dizendo. Claro que tudo isso repercute no afetivo da criança. Mas à medida em que essa criança vai ganhando mais autonomia, né, que ela vai tendo o controle dos esfíncteres, ela vai sabendo ir ao banheiro sozinha, ela sabe reclamar que ela tem fome, ela sabe reclamar que está com frio, ela sabe pedir, ela solicita, você começa a ter uma outra forma de cuidado com aquela criança. Você vai começar a prestar atenção em outras coisas que ela não sabe pedir, que ela não sabe solicitar, mas que é de extrema importância que você seja presente naquele momento, porque criança precisa ser auxiliada. Não é um ser humano que está pronto. Aliás, ninguém está pronto, né? Mas vai mudando esse nível de exigências. A criança tem necessidades, dispensa cuidados que geralmente um adulto não dispensa. Se está dispensando, tem alguma coisa errada, né? Mas é na observância desta necessidade nossa de cada dia. Quais são as demandas do dia? Assim como um empresário precisa colocar na mesa quais são as questões mais urgentes da sua empresa, porque se ele descuidar, ele vai pagar caro por isso. Na nossa vida é a mesma coisa, minha gente. O Eto escreveu um livro sobre isso. Administrar a vida é o negócio mais urgente. E é verdade. Não descuide da administração da sua vida. Aí você sabe tudo que precisa ser administrado. Seu trabalho, sua vida afetiva, seus relacionamentos, sua família, seus sonhos. Administrar sonhos é importantíssimo para que a gente se realize. Não é a concretização do sonho que nos realiza. Às vezes é o processo de feitura, a genética do sonho, né? Quando você começa a produzir dentro de você sonhos para daqui 10 anos. Então você começa a estabelecer metas. Isso faz o ser humano ficar vivo. Muitas pessoas estão deprimidas porque elas deixaram de sonhar. Muitas pessoas estão angustiadas, sem vontade de levantar da cama, sem vontade de abrir a porta do quarto, porque deixaram de nutrir sonhos. Deixaram de ter projetos. O ser humano não pode ser feliz sem ter um projeto. Pode ser um projeto pequeno, mas tem que ter. Eu já contei aqui, mas vou relembrar. Viktor Frankl,
pai de uma linha da psicologia, que nós chamamos de psicologia do sentido da vida, a logoterapia. Viktor Frankl viveu a tristeza dos campos de concentração. Então ele vivendo ali, ele percebia que as pessoas que perdiam o sentido da vida eram aquelas que já não tinham mais esperanças de que fossem sair dali, encontrar um familiar, encontrar pessoas que amavam. Elas estavam entregues ao processo da morte. Elas deixavam de alimentar sonhos. Viktor Frankl, medroso de que isso acontecesse com ele também, começou a cuidar de uma flor na janela. Então estabeleceu com aquela flor um vínculo. Se eu morrer, essa flor morre. Veja bem, um homem grande como foi Viktor Frankl, num determinado momento da vida, faz como projeto de vida cuidar de uma flor. Mas foi justamente aquela flor que fez com que ele não perdesse o sentido da vida. Ele sabia que a vida da flor estava diretamente ligada à sua experiência de sentido. Padre, sabe quando a gente sente um peso dentro de nós, com medo de que tudo possa dar errado? Pois é, estou me sentindo assim. Sabe quando uma pessoa se sente perdida no meio de uma confusão? Pois é, esta sou eu. É assim que eu me sinto. É uma tristeza sem sentido. Sei que tenho um potencial para ser feliz, para buscar muito mais. Até incentivo outras pessoas a fazerem o mesmo. Incentivo-as a não terem o medo. Mas eu estou experimentando em mim muito deste medo. Sinto-me prisioneira. Isso tem me incomodado. Isso tem me dado uma angústia muito grande. De alguma maneira, todos nós nos incluímos, né? Porque quem não tem que viver esse desafio diário? Viver é um desafio diário. É como tomar água. A água que você tomou ontem não serve para a sede de hoje. O alimento que você comeu ontem, claro, ele pode até estar te nutrindo ainda agora, mas você precisa renovar o alimento. O sentido para a vida é assim também. Eu quebrar as regras dos defeitos, para eu começar a viver sobre as regras das virtudes. Eu ter a sensibilidade, a simplicidade de identificar os meus excessos, aquilo que me torna uma pessoa difícil, e começar a trabalhar. Quanto mais cedo eu começo a trabalhar isso, maior é o benefício. Porque é bom a gente viver a conversão. A gente fica mais agradável, a gente fica mais feliz. A gente fica mais realizado. E esse é o primeiro benefício da conversão. Porque quando a gente abre mão desses excessos, a gente fica até mais bonito. Porque você começa a dar espaço para crescer em você aquilo que os excessos não permitem. Muitas virtudes não crescem em nós, é porque os defeitos sufocam. O defeito, ele tem um poder ordinário, absurdo, de sufocar diariamente. É igual aquele que é viciado. Enquanto ele não olha no espelho e diz, esse vício me mata, ele não começa a se libertar. Não adianta eu dizer, não adianta o outro dizer. É preciso que o viciado se reconheça como assassino de si mesmo. Somente a partir do momento em que ele se reconhece assassino de si mesmo, é que ele para de se matar. E aquele vício, que é um veneno ordinário, porque é de todo dia, ele deixa de entrar pelas veias, ele deixa de entrar pela boca, ele deixa de poluir a cabeça, e aquela pessoa de repente começa percebendo coisas bonitas de si mesma, que até então ela não percebia, porque o vício não permitia. Minha gente, às vezes nós vamos cultivando alguns hábitos nocivos, e nós não nos acusamos mais disso. Você sabe que um grande prejuízo humano, que eu tenho identificado, é que as pessoas se acostumam com aquilo que elas têm de ruim.
Elas se adaptam ao que tem de ruim. Elas perderam a capacidade de ficarem indignadas, como eu estava dizendo. Às vezes, não consegue recrutar o que tem de melhor em si mesmo. Vai ficando abatido, é isso. Esse não é um problema só seu não, minha filha. Todos nós, se não cuidarmos, nós vamos perdendo o referencial da realidade, do que de fato nós precisamos fazer. Para quê? Fazer para alcançar o melhor de nós. Isso é conversão. Quando eu perco a capacidade de me indignar com aquilo que existe de ruim na minha ambiência, eu perco o poder de transformar. É a indignação que me move na direção da mudança. É um prejuízo que nós não podemos mensurar. Quando um ser humano se acostuma com os defeitos que tem. Porque às vezes as pessoas, elas se esquecem de permitirem que Deus transforme o coração delas. Às vezes transforma só o aspecto exterior. Mas e o coração? Que é esse que me faz ser diante do outro. É esse que faz com que eu esteja na promoção do outro, no amor, na tolerância. Às vezes as pessoas não olham nos olhos umas das outras. Às vezes nós vamos alimentando um temperamento difícil, pesado. E a gente diz que está convertido. Ou que está em processo de conversão. Tá bom? Mas que processo é esse que não acelera a nossa simplicidade, a nossa leveza? Que conversão é essa que não me torna uma pessoa mais leve para os outros? Que conversão é essa que não me arranca da arrogância? É o primeiro sinal, minha gente, de quem se diz religioso, porque é o fruto da espiritualidade em nós. Eu não me sentir melhor que ninguém, eu olhar nos olhos dos outros sem ter a pretensão de que sou melhor que eles, sabe? Se eu sou um bom chefe, não tem problema ser duro. O bom chefe costuma ser duro, exigente, mas nunca arrogante. Exigente, mas nunca intolerante. Exigente, mas não insuportável. E eu tenho a oportunidade de escolher ser uma resposta positiva ou ser uma resposta negativa. Eu posso ser uma resposta evangélica, aqui, baseada nessa palavra, ou eu posso ser uma resposta profana, que não tem nenhum compromisso com a sacralidade da vida, das pessoas. Eu posso ser uma resposta cristã, que vai favorecer bons relacionamentos de amizade, relacionamentos fecundos, amorosos. Você pode ser uma resposta positiva como marido, na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos. Você poderá ser na vida do seu esposo, dos seus filhos, dos seus irmãos. Você levantou da cama, você começa a ser uma resposta para o mundo. Isso é interessante. Quando eu percebo que um sacrifício, um gesto de renúncia, vai me ajudar a quebrar o poder das regras dos defeitos. Porque um ser humano que vive adaptado aos seus defeitos, um ser humano que vive sob as regras dos seus defeitos, ele é insuportável. Ele é difícil no trabalho, ele é difícil dentro da família, ele é difícil nas relações amorosas que ele vai viver. Por quê? Porque ele é um porco espinho, né? Está sempre pronto para jogar os seus espinhos nos outros. Ele fica difícil para ele mesmo. Se eu me acostumo com aquilo que é maléfico em mim, se eu me adapto ao meu ciúme, se eu me adapto à minha vaidade, se eu me adapto à minha inveja,
a minha intolerância. Esqueça. Você não pode esperar de mim uma transformação. E é por isso que eu preciso, volto a dizer, de pessoas que tenham o poder de me fazer enxergar as minhas adaptações. Eu fico pensando, minha gente, que toda pessoa é uma resposta ao mundo. Eu sou uma resposta. Há uma pergunta que me é feita diariamente, sem que ela seja formulada com palavras. Toda vez que eu me anuncio ao mundo, eu sou uma resposta. Hoje, numa loja que eu entro para olhar alguma coisa, eu sou uma resposta humana. Eu sou o fruto de uma história, eu sou o fruto de uma educação, eu sou o fruto de relacionamentos. Eu não sou por acaso. Eu sou uma resposta que anda, que fala, que pensa, que vive. E toda vez que eu me coloco, toda vez que eu me penso cristão, eu entro justamente nessa oportunidade que eu tenho de ser uma resposta positiva ao mundo. Sabe, de fazer a minha vida ser uma resposta que me enxerga. Uma resposta que possa ser boa de ser vista. É como quando a gente se aproxima de alguém e a gente de repente você percebe que o outro ficou feliz porque você chegou. É uma resposta que agrada, não é assim? Quando eu coloco medo nos outros, eu preciso rever com muita honestidade a minha conversão. Não posso compreender isso, sabe? Quando eu, no exercício de ser quem eu sou, eu distrato as pessoas, finjo que elas não existem. É como você chegar num lugar e não cumprimentar quem está ali, porque você se acha o melhorzão, o bonzão da história. Quantas vezes nós vemos isso? Ao passar pelo prédio, o porteiro que está ali, meu Deus, esse homem participa da minha vida. Ele pode até não entrar na minha casa todos os dias, mas eu passo por ele todos os dias. Pode observar, pessoas muito difíceis são difíceis antes para elas. Antes de serem insuportáveis aos outros, elas são insuportáveis a elas mesmas. Por isso que elas têm tanta dificuldade de lidar, de estar com os outros, de serem instrumentais de coisas boas, né? Então se eu não quebro as regras dos meus defeitos, se eu não me incomodo para deixar de estar adaptado a eles, aos meus vícios, se eu não faço esse movimento, eu vou me tornando uma pessoa insuportável. Que o sentido da vida, ele precisa ser cultivado diariamente. Você não pode abrir mão de cultivar um dia sequer. O quanto que é importante nós vivermos a dinâmica de arrancar de nós tudo aquilo que possa ser um obstáculo à nossa realização. Essa surpresa diária de sentir que quando a gente aceita a simplicidade como um projeto de vida, nós ficamos mais acessíveis ao outro. A gente não coloca tanta barreira para o outro chegar. Menor que o meu sonho, eu não posso ser. O ser humano nasceu para ser feliz. Você foi projetado para ser feliz. E se em algum momento da sua vida você vive a estrofe e não vive o refrão dessa música, isto é, se você mergulha nas suas misérias e não consegue sair dela, pode ser que você esteja sendo menor que o seu sonho. E você não tem o direito. Você não tem o direito de ficar abaixo daquilo que você sonha. Você precisa estar sempre na busca e na conquista destes sonhos. Isso é ficar sempre acima dos sonhos. Você não pode ser menor que eles. Porque se a gente se torna menor que os sonhos, a gente deixa de ser pessoas realizadoras.
A gente deixa de buscar a realização nossa de cada dia. Essa aí que você tem que buscar todos os dias para ter força para reinventar a sua vida e para enfrentar os problemas que são próprios dela. Eu sei que às vezes a nossa tentação é a gente ficar menor que o sonho. É a gente, isso não foi feito para mim não, eu não consigo, eu não dou conta, eu não sei, eu não posso. Já parou para prestar atenção o quanto que a gente se esconde nessas expressões? Eu não vou conseguir, eu não vou alcançar, eu não posso, já chegou o meu tempo de parar. Não seja menor que os seus sonhos. Mesmo que você já esteja em idade avançada, eu tenho certeza que se você for sincero com você, você vai encontrar muita coisa aí dentro do seu coração que você ainda não realizou. E aí eu lhe pergunto, já não dá mais tempo? Já não é possível mais reinventar a própria vida? Claro que é. Porque Deus está o tempo todo nos soprando de novo. Deus está o tempo todo nos concedendo a graça da renovação nossa. Da renovação nossa de cada dia. Deus está nos soprando todos os dias pela força do seu Espírito, aquele elan vital para que a gente possa continuar dando conta da vida. É isso, minha gente. Não são raras as vezes em que a vida parece nos sufocar, em que as dificuldades que nós enfrentamos se tornam maiores do que a nossa coragem. Não são raros os momentos em que a gente tem aquela sensação de que a vida é mais pesada do que nós podemos suportar. E é nessa hora que nós precisamos prender os nossos olhos no refrão de esperança. Porque a esperança tem o poder de nos fazer novos. É interessante como que na vida, de repente, quando menos imaginamos, um novo espírito toma conta de nós. E aquilo que parecia tão antigo, tão pesado sobre nós, ganha ares de novidade. Não é que a vida mudou, mas mudou alguma coisa dentro de nós. Mudou o nosso jeito de olhar para ela, mudou o nosso jeito de interpretar os problemas, mudou o nosso jeito de olhar para a nossa doença. Aquelas pessoas que enfrentam as suas enfermidades, você tem duas maneiras de olhar para elas. Ou você enfrenta como um tempo desagradável, cheio de limites, ou você enfrenta com um tempo de possibilidades. Ou você enfrenta como a minha doença me ensina. O que ela me ensina? A lidar com os meus limites, a compreender um pouco mais os limites dos outros. Porque se a minha doença não me humaniza, eu não sei o que nessa vida vai ser capaz de me humanizar. Eu tenho uma amiga que enfrenta sérios problemas de saúde. Mas quando você olha para ela, você quase não percebe. E outro dia, passando numa loja, ela estava comigo nessa loja, olhamos algumas coisas que eu precisava ver e fiquei de voltar depois. E hoje eu tive a oportunidade de voltar naquela loja. E qual foi a minha surpresa? Que a vendedora olhou para mim e disse assim, cadê aquela sua amiga que veio junto? Eu disse, hoje ela não pôde vir, está trabalhando. A menina me disse assim, nossa, ela me transmitiu tanta coisa boa, ela me pareceu ser uma pessoa tão feliz, ela me pareceu ser uma pessoa tão realizada, e eu não tive dúvida em contar naquela hora das grandes dificuldades que a minha amiga enfrentava. E eu fui contando tudo que a minha amiga tinha, tudo que ela estava passando nos últimos tempos, de enfermidades físicas, e pude observar nos olhos daquela vendedora que me conversava comigo, que me atendia naquela hora, as lágrimas querendo descer. Imediatamente ela chamou a colega que trabalhava na loja e me disse assim, e disse para ela, nossa, se você visse como ela é, você jamais imaginaria que aquela pessoa passa pelas dificuldades que passa. Sabe qual é o segredo? Eu saí da loja orgulhoso da minha amiga. O segredo é que ela nunca fica menor que o sonho dela. O segredo é que ela nunca permite que a sua enfermidade se torne maior que as suas esperanças. O segredo dela é que ela continua acreditando no olhar de Jesus. Ela não se desprende dele por nada nesse mundo. Ela não presta atenção no câncer que tem. Ela presta atenção no Deus que lhe empresta a vida a cada dia. E a ela não importa quanto tempo ela ainda tem nessa vida. A ela importa é a qualidade de cada instante. Ela não fica pensando nos meses que virão, nas dificuldades que enfrentará, ou se ainda terá quanto tempo de vida. Ela não fica se prendendo nisso. Ela não fala dessas coisas.
Ela preferiu enfrentar o câncer e a dificuldade de um outro jeito. Ela preferiu enfrentar sorrindo, conquistando as pessoas. Ela não perde tempo em lamentar as dores constantes que sofre. Nós que somos próximos sabemos das dores constantes que ela sofre, mas ela preferiu não falar das dores. Ela preferiu alimentar dentro dela um jeito de ser diferente. Ela preferiu dar testemunho da fé que ela professa, ela preferiu dar testemunho do Jesus que ela ama, assim, vivendo de maneira esperançosa tudo o que vive. Ela não se torna menor que o sonho. Ela não se curva ao câncer, ela não se curva à dor, porque ela descobriu que o tempo que ela tem não importa. Nós não podemos dizer se nós vamos viver mais ou menos que ela. Agora, uma certeza eu tenho: ela não quer viver mais ou menos. Nós não sabemos o tempo, e ela também não sabe. Aliás, ela é um desconcerto para os médicos. Já anunciaram o seu fim há muito tempo, mas está mais viva do que muitos de nós. Sabe o que é isso, minha gente? A capacidade que essa criatura tem de olhar-se de um jeito novo, todos os dias, e de só olhar o que vale a pena, de prestar atenção no que vale a pena. Quantas vezes nós, na tentação de ficar cuidando demais dos problemas que nós temos, nós não enxergamos as soluções, nós não enxergamos as possibilidades, porque os nossos olhos estão presos demais nos problemas que nós temos. Assim como a minha amiga sabe que a cada dia ela precisa escolher o que ela vai fazer da doença que ela tem. Quais são os cuidados que ela vai ter para manter o corpo, mas sobretudo a alma sobrevivendo. Sobreviver o corpo, há pessoas que sobrevivem durante muito tempo, mas não há qualidade nenhuma nessa sobrevivência, porque o mais importante é a gente fazer sobreviver a alma. E assim, quando ela andar pelas lojas daqui de Taubaté, andando, entrando num lugar ou outro, as pessoas vão descobrir nela alguma coisa de diferente. Onde foi que ela aprendeu tudo isso? Eu não sei. Onde foi que ela de fato encontrou forças para estabelecer com a vida um pacto? Eu não sei. Eu não sei qual foi o livro que ela leu, qual foi o discurso que ela escutou. O que eu sei é que Deus é inevitável na vida dela. Deus é aquilo que dá sustento o tempo todo. As outras coisas eu não sei dizer. Mas quando a gente percebe nos olhos dela um Deus que não a deixa morrer antes da hora, a gente já começa a acreditar no significado da ressurreição. A gente começa a entender como é que o sofrimento pode lapidar uma pessoa e pode torná-la ressurreta mesmo antes de ter morrido. Porque eu vou te confessar uma coisa: ao conviver com ela, às vezes eu tenho a sensação de que ela já ressurgiu antes da morte. E que a ressurreição é para ela o dado de toda hora. É o movimento de todo instante. Por isso que a morte não vence. Por isso que a morte não está tendo poder. E por isso que ela ainda, mesmo sem dizer nada, sem abrir a Bíblia, sem fazer discursos homéricos, sem dar testemunho de absolutamente nada, somente entrando numa loja de sapatos, sorrindo, tratando bem quem ela encontra, mostrar que Deus existe, que Deus é vivo, que Deus é o vivente, que está dentro de nós, que estabelece com a vida o tempo todo um pacto, e que faz com que a nossa vida esteja encaminhada nos trilhos do sentido, que não é absurdo sofrer. Há um sentido em cada dor, e ainda que ele esteja oculto, a sabedoria nos encaminha para descobri-lo. Os absurdos, eles deixam de existir no momento em que nós estabelecemos o sentido. Para ela tem sido assim. É fácil? Não. Só Deus sabe quanta energia ela precisa gastar para continuar alimentando o sorriso que ela tem. Só Deus sabe quantas energias, quanta luta, quanta oração, quanto joelho no chão, quantos gestos ela tem que estabelecer para que o sentido se estabeleça dentro dela. Mas ela não desiste.
ela continua permitindo que o sonho prevaleça. Ela continua lutando para não ser menor que o sonho. Eu não sei quais são os grandes sonhos que ela tem na vida. Não sei. O que eu sei é que ela é envolvida de sonhos. O que eu sei é que prevalece o tempo todo um desejo de fazer diferença na vida, de notar os pequenos detalhes da existência, de estar atento àquilo que o senso comum não vê, de estar atento àquilo que naturalmente a gente não percebe. É isso, minha gente. É o que nós temos diante de nós hoje também. Mesmo que não estejamos acometidos de enfermidades sérias, mesmo que nós não estejamos ameaçados de morte, a vida nos ameaça o tempo todo. Nos ameaça e nos coloca numa necessidade de responder a ela. Você está desafiado pela sua vida. Você tem aí as suas questões. Coloque-as diante do seu coração. Coloque-as diante de você. E não permita que esses problemas, que essas dificuldades venham ditar as regras do jogo. O jogador é você. E você só vai ganhar essa partida se você assumir a liderança dessa história. Padre, sabe quando a gente sente um peso dentro de nós, com medo de que tudo possa dar errado? Pois é, estou me sentindo assim. Sabe quando uma pessoa se sente perdida no meio de uma confusão? Pois é, esta sou eu. É assim que eu me sinto. É uma tristeza sem sentido. Sei que tenho um potencial para ser feliz, para buscar muito mais. Até incentivo outras pessoas a fazerem o mesmo. Incentivo-as a não terem o medo. Mas eu estou experimentando em mim muito deste medo. Sinto-me prisioneira. Isso tem me incomodado. Isso tem me dado uma angústia muito grande. De alguma maneira, todos nós nos incluímos, né? Porque quem não tem que viver esse desafio diário? Viver é um desafio diário. É como tomar água. A água que você tomou ontem não serve para a sede de hoje. O alimento que você comeu ontem, claro, ele pode até estar te nutrindo ainda agora, mas você precisa renovar o alimento. O sentido para a vida é assim também. Eu quebrar as regras dos defeitos, para eu começar a viver sobre as regras das virtudes. Eu ter a sensibilidade, a simplicidade de identificar os meus excessos, aquilo que me torna uma pessoa difícil, e começar a trabalhar. Quanto mais cedo eu começo a trabalhar isso, maior é o benefício. Porque é bom a gente viver a conversão. A gente fica mais agradável, a gente fica mais feliz. A gente fica mais realizado. E esse é o primeiro benefício da conversão. Porque quando a gente abre mão desses excessos, a gente fica até mais bonito. Porque você começa a dar espaço para crescer em você aquilo que os excessos não permitem. Muitas virtudes não crescem em nós, é porque os defeitos sufocam. O defeito, ele tem um poder ordinário, absurdo, de sufocar diariamente. É igual aquele que é viciado. Enquanto ele não olha no espelho e diz, esse vício me mata, ele não começa a se libertar. Não adianta eu dizer, não adianta o outro dizer, é preciso que o viciado se reconheça como assassino de si mesmo. Somente a partir do momento em que ele se reconhece assassino de si mesmo, é que ele para de se matar. E aquele vício, que é um veneno ordinário, porque é de todo dia, ele deixa de entrar pelas veias, ele deixa de entrar pela boca, ele deixa de poluir a cabeça, e aquela pessoa de repente começa percebendo coisas bonitas de si mesma, que até então ela não percebia, porque o vício não permitia.
Minha gente, às vezes nós vamos cultivando alguns hábitos nocivos e nós não nos acusamos mais disso. Você sabe que um grande prejuízo humano que eu tenho identificado é que as pessoas se acostumam com aquilo que elas têm de ruim. Elas se adaptam ao que tem de ruim. Elas perderam a capacidade de ficarem indignadas, como eu estava dizendo. Às vezes, não consegue recrutar o que tem de melhor em si mesmo. Vai ficando abatido, é isso. Esse não é um problema só seu não, minha filha. Todos nós, se não cuidarmos, nós vamos perdendo o referencial da realidade, do que de fato nós precisamos fazer. Para quê? Fazer para alcançar o melhor de nós. Isso é conversão. Quando eu perco a capacidade de me indignar com aquilo que existe de ruim na minha ambiência, eu perco o poder de transformar. É a indignação que me move na direção da mudança. É um prejuízo que nós não podemos mensurar. Quando um ser humano se acostuma com os defeitos que tem. Porque às vezes as pessoas, elas se esquecem de permitirem que Deus transforme o coração delas. Às vezes transforma só o aspecto exterior. Mas e o coração? Que é esse que me faz ser diante do outro. É esse que faz com que eu esteja na promoção do outro, no amor, na tolerância. Às vezes as pessoas não olham nos olhos umas das outras. Às vezes nós vamos alimentando um temperamento difícil, pesado. E a gente diz que está convertido. Ou que está em processo de conversão. Tá bom, mas que processo é esse que não acelera a nossa simplicidade, a nossa leveza? Que conversão é essa que não me torna uma pessoa mais leve para os outros? Que conversão é essa que não me arranca da arrogância? É o primeiro sinal, minha gente, de quem se diz religioso, porque é o fruto da espiritualidade em nós. Eu não me sentir melhor que ninguém, eu olhar nos olhos dos outros sem ter a pretensão de que sou melhor que eles, sabe? Se eu sou um bom chefe, não tem problema ser duro. O bom chefe costuma ser duro, exigente, mas nunca arrogante. Exigente, mas nunca intolerante. Exigente, mas não insuportável. E eu tenho a oportunidade de escolher ser uma resposta positiva ou ser uma resposta negativa. Eu posso ser uma resposta evangélica, aqui, baseada nessa palavra, ou eu posso ser uma resposta profana, que não tem nenhum compromisso com a sacralidade da vida, das pessoas. Eu posso ser uma resposta cristã, que vai favorecer bons relacionamentos de amizade, relacionamentos fecundos, amorosos. Você pode ser uma resposta positiva como marido na vida da sua esposa, na vida dos seus filhos. Você poderá ser na vida do seu esposo, dos seus filhos, dos seus irmãos. Você levantou da cama, você começa a ser uma resposta para o mundo. Isso é interessante. Quando eu percebo que um sacrifício, um gesto de renúncia vai me ajudar a quebrar o poder das regras dos defeitos. Porque um ser humano que vive adaptado aos seus defeitos, um ser humano que vive sob as regras dos seus defeitos, ele é insuportável. Ele é difícil no trabalho, ele é difícil dentro da família, ele é difícil nas relações amorosas que ele vai viver. Por quê?
Porque ele é um porco espinho, né? Está sempre pronto para jogar os seus espinhos nos outros. Ele fica difícil para ele mesmo. Se eu me acostumo com aquilo que é maléfico em mim, se eu me adapto ao meu ciúme, se eu me adapto à minha vaidade, se eu me adapto à minha inveja, à minha intolerância, esqueça. Você não pode esperar de mim uma transformação. E é por isso que eu preciso, volto a dizer, de pessoas que tenham o poder de me fazer enxergar as minhas adaptações. Eu fico pensando, minha gente, que toda pessoa é uma resposta ao mundo. Eu sou uma resposta. Há uma pergunta que me é feita diariamente, sem que ela seja formulada com palavras. Toda vez que eu me anuncio ao mundo, eu sou uma resposta. Hoje, numa loja que eu entro para olhar alguma coisa, eu sou uma resposta humana. Eu sou o fruto de uma história, eu sou o fruto de uma educação, eu sou o fruto de relacionamentos. Eu não sou por acaso. Eu sou uma resposta que anda, que fala, que pensa, que vive. E toda vez que eu me coloco, toda vez que eu me penso cristão, eu entro justamente nessa oportunidade que eu tenho de ser uma resposta positiva ao mundo. Sabe, de fazer a minha vida ser uma resposta que me enxerga. Uma resposta que possa ser boa de ser vista. É como quando a gente se aproxima de alguém e a gente de repente você percebe que o outro ficou feliz porque você chegou. É uma resposta que agrada, não é assim? Quando eu coloco medo nos outros, eu preciso rever com muita honestidade a minha conversão. Não posso compreender isso, sabe? Quando eu, no exercício de ser quem eu sou, eu distrato as pessoas, finjo que elas não existem. É como você chegar num lugar e não cumprimentar quem está ali, porque você se acha o melhorzão, o bonzão da história. Quantas vezes nós vemos isso? Ao passar pelo prédio, o porteiro que está ali, meu Deus, esse homem participa da minha vida. Ele pode até não entrar na minha casa todos os dias, mas eu passo por ele todos os dias. Pode observar, pessoas muito difíceis são difíceis antes para elas. Antes de serem insuportáveis aos outros, elas são insuportáveis a elas mesmas. Por isso que elas têm tanta dificuldade de lidar, de estar com os outros, de serem instrumentais de coisas boas, né? Então se eu não quebro as regras dos meus defeitos, se eu não me incomodo para deixar de estar adaptado a eles, aos meus vícios, se eu não faço esse movimento, eu vou me tornando uma pessoa insuportável. Que o sentido da vida, ele precisa ser cultivado diariamente. Você não pode abrir mão de cultivar um dia sequer. O quanto que é importante nós vivermos a dinâmica de arrancar de nós tudo aquilo que possa ser um obstáculo à nossa realização. Essa surpresa diária de sentir que quando a gente aceita a simplicidade como um projeto de vida, nós ficamos mais acessíveis ao outro. A gente não coloca tanta barreira para o outro chegar. Menor que o meu sonho, eu não posso ser. O ser humano nasceu para ser feliz. Você foi projetado para ser feliz. E se em algum momento da sua vida você vive a estrofe e não vive o refrão dessa música, isto é, se você mergulha nas suas misérias e não consegue sair dela, pode ser que você esteja sendo menor que o seu sonho. E você não tem o direito.
Você não tem o direito de ficar abaixo daquilo que você sonha. Você precisa estar sempre na busca e na conquista destes sonhos. Isso é ficar sempre acima dos sonhos. Você não pode ser menor que eles. Porque se a gente se torna menor que os sonhos, a gente deixa de ser pessoas realizadoras. A gente deixa de buscar a realização nossa de cada dia. Essa aí que você tem que buscar todos os dias para ter força para reinventar a sua vida e para enfrentar os problemas que são próprios dela. Eu sei que às vezes a nossa tentação é a gente ficar menor que o sonho. É a gente, isso não foi feito para mim não, eu não consigo, eu não dou conta, eu não sei, eu não posso. Já parou para prestar atenção o quanto que a gente se esconde nessas expressões? Eu não vou conseguir, eu não vou alcançar, eu não posso, já chegou o meu tempo de parar. Não seja menor que os seus sonhos. Mesmo que você já esteja em idade avançada, eu tenho certeza que se você for sincero com você, você vai encontrar muita coisa aí dentro do seu coração que você ainda não realizou. E aí eu lhe pergunto, já não dá mais tempo? Já não é possível mais reinventar a própria vida? Claro que é. Porque Deus está o tempo todo nos soprando de novo. Deus está o tempo todo nos concedendo a graça da renovação nossa. Da renovação nossa de cada dia. Deus está nos soprando todos os dias pela força do seu Espírito, aquele elan vital para que a gente possa continuar dando conta da vida. É isso, minha gente. Não são raras as vezes em que a vida parece nos sufocar, em que as dificuldades que nós enfrentamos se tornam maiores do que a nossa coragem. Não são raros os momentos em que a gente tem aquela sensação de que a vida é mais pesada do que nós podemos suportar. E é nessa hora que nós precisamos prender os nossos olhos no refrão de esperança. Porque a esperança tem o poder de nos fazer novos. É interessante como que na vida, de repente, quando menos imaginamos, um novo espírito toma conta de nós. E aquilo que parecia tão antigo, tão pesado sobre nós, ganha ares de novidade. Não é que a vida mudou, mas mudou alguma coisa dentro de nós. Mudou o nosso jeito de olhar para ela, mudou o nosso jeito de interpretar os problemas, mudou o nosso jeito de olhar para a nossa doença. Aquelas pessoas que enfrentam as suas enfermidades, você tem duas maneiras de olhar para elas. Ou você enfrenta como um tempo desagradável, cheio de limites, ou você enfrenta com um tempo de possibilidades. Ou você enfrenta como a minha doença me ensina. O que ela me ensina? A lidar com os meus limites, a compreender um pouco mais os limites dos outros. Porque se a minha doença não me humaniza, eu não sei o que nessa vida vai ser capaz de me humanizar. Eu tenho uma amiga que enfrenta sérios problemas de saúde. Mas quando você olha para ela, você quase não percebe. E outro dia, passando numa loja, ela estava comigo nessa loja, olhamos algumas coisas que eu precisava ver e fiquei de voltar depois. E hoje eu tive a oportunidade de voltar naquela loja. E qual foi a minha surpresa? Que a vendedora olhou para mim e disse assim: cadê aquela sua amiga que veio junto? Eu disse: hoje ela não pôde vir, está trabalhando. A menina me disse assim: nossa, ela me transmitiu tanta coisa boa, ela me pareceu ser uma pessoa tão feliz, ela me pareceu ser uma pessoa tão realizada. E eu não tive dúvida em contar naquela hora das grandes dificuldades que a minha amiga enfrentava. E eu fui contando tudo que a minha amiga tinha, tudo que ela estava passando nos últimos tempos, de enfermidades físicas, e pude observar nos olhos daquela vendedora que me conversava comigo, que me atendia naquela hora, as lágrimas querendo descer. Imediatamente ela chamou a colega que trabalhava na loja e me disse assim, e disse para ela: nossa, se você visse como ela é, você jamais imaginaria que aquela pessoa passa pelas dificuldades que passa. Sabe qual é o segredo? Eu saí da loja orgulhoso da minha amiga. O segredo é que ela nunca fica menor que o sonho dela. O segredo é que ela nunca permite que a sua enfermidade se torne maior que as suas esperanças. O segredo dela é que ela continua acreditando no olhar de Jesus. Ela não se desprende dele por nada nesse mundo. Ela não presta atenção no câncer que tem.
Ela presta atenção no Deus que lhe empresta a vida a cada dia, e a ela não importa quanto tempo ela ainda tem nessa vida. A ela importa é a qualidade de cada instante. Ela não fica pensando nos meses que virão, nas dificuldades que enfrentará, ou se ainda terá quanto tempo de vida. Ela não fica se prendendo nisso. Ela não fala dessas coisas. Ela preferiu enfrentar o câncer e a dificuldade de um outro jeito. Ela preferiu enfrentar sorrindo, conquistando as pessoas. Ela não perde tempo em lamentar as dores constantes que sofre. Nós que somos próximos sabemos das dores constantes que ela sofre, mas ela preferiu não falar das dores. Ela preferiu alimentar dentro dela um jeito de ser diferente. Ela preferiu dar testemunho da fé que ela professa, ela preferiu dar testemunho do Jesus que ela ama, assim, vivendo de maneira esperançosa tudo o que vive. Ela não se torna menor que o sonho. Ela não se curva ao câncer, ela não se curva à dor, porque ela descobriu que o tempo que ela tem não importa. Nós não podemos dizer se nós vamos viver mais ou menos que ela. Agora, uma certeza eu tenho: ela não quer viver mais ou menos. Nós não sabemos o tempo, e ela também não sabe. Aliás, ela é um desconcerto para os médicos. Já anunciaram o seu fim há muito tempo, mas está mais viva do que muitos de nós. Sabe o que é isso, minha gente? A capacidade que essa criatura tem de olhar-se de um jeito novo, todos os dias, e de só olhar o que vale a pena, de prestar atenção no que vale a pena. Quantas vezes nós, na tentação de ficar cuidando demais dos problemas que nós temos, nós não enxergamos as soluções, nós não enxergamos as possibilidades, porque os nossos olhos estão presos demais nos problemas que nós temos. Assim como a minha amiga sabe que a cada dia ela precisa escolher o que ela vai fazer da doença que ela tem. Quais são os cuidados que ela vai ter para manter o corpo, mas sobretudo a alma sobrevivendo. Sobreviver o corpo, há pessoas que sobrevivem durante muito tempo, mas não há qualidade nenhuma nessa sobrevivência, porque o mais importante é a gente fazer sobreviver a alma. E assim, quando ela andar pelas lojas daqui de Taubaté, entrando um lugar ou outro, as pessoas vão descobrir nela alguma coisa de diferente. Onde foi que ela aprendeu tudo isso? Eu não sei. Onde foi que ela de fato encontrou forças para estabelecer com a vida um pacto? Eu não sei. Eu não sei qual foi o livro que ela leu, qual foi o discurso que ela escutou. O que eu sei é que Deus é inevitável na vida dela. Deus é aquilo que dá sustento o tempo todo. As outras coisas eu não sei dizer. Mas quando a gente percebe nos olhos dela um Deus que não a deixa morrer antes da hora, a gente já começa a acreditar no significado da ressurreição. A gente começa a entender como é que o sofrimento pode lapidar uma pessoa e pode torná-la ressurreta mesmo antes de ter morrido. Porque eu vou te confessar uma coisa: ao conviver com ela, às vezes eu tenho a sensação de que ela já ressurgiu antes da morte. E que a ressurreição é para ela o dado de toda hora. É o movimento de todo instante. Por isso que a morte não vence. Por isso que a morte não está tendo poder. E por isso que ela ainda, mesmo sem dizer nada, sem abrir a Bíblia, sem fazer discursos homéricos, sem dar testemunho de absolutamente nada, somente entrando numa loja de sapatos, sorrindo, tratando bem quem ela encontra, mostrar que Deus existe, que Deus é vivo, que Deus é o vivente, que está dentro de nós, que estabelece com a vida o tempo todo um pacto, e que faz com que a nossa vida esteja encaminhada nos trilhos do sentido, que não é absurdo sofrer. Há um sentido em cada dor, e ainda que ele esteja oculto, a sabedoria nos encaminha para descobri-lo. Os absurdos, eles deixam de existir no momento em que nós estabelecemos o sentido. Para ela tem sido assim. É fácil? Não.
Só Deus sabe quanta energia ela precisa gastar para continuar alimentando o sorriso que ela tem. Só Deus sabe quantas energias, quanta luta, quanta oração, quanto joelho no chão, quantos gestos ela tem que estabelecer para que o sentido se estabeleça dentro dela. Mas ela não desiste. Ela continua permitindo que o sonho prevaleça. Ela continua lutando para não ser menor que o sonho. Eu não sei quais são os grandes sonhos que ela tem na vida. Não sei. O que eu sei é que ela é envolvida de sonhos. O que eu sei é que prevalece o tempo todo um desejo de fazer diferença na vida. De notar os pequenos detalhes da existência. De estar atento àquilo que o senso comum não vê. De estar atento àquilo que naturalmente a gente não percebe. É isso, minha gente. É o que nós temos diante de nós hoje também. Mesmo que não estejamos acometidos de enfermidades sérias, mesmo que nós não estejamos ameaçados de morte, a vida nos ameaça o tempo todo. Nos ameaça e nos coloca numa necessidade de responder a ela. Você está desafiado pela sua vida. Você tem aí as suas questões. Coloque-as diante do seu coração. Coloque-as diante de você. E não permita que esses problemas, que essas dificuldades venham ditar as regras do jogo. O jogador é você. E você só vai ganhar essa partida se você assumir a liderança dessa história. Ela estava vivendo uma tragédia anunciada porque ela não conseguia romper dentro dela com um sentimento que era destrutivo e que tinha provocado nela uma espécie de dependência. Sim, porque até do que é ruim a gente fica dependente. Olha o vício. Uma pessoa que usa cocaína, por exemplo, ela sabe que a cocaína destrói. E, no entanto, ela não sabe dizer não ao vício da cocaína. Sim, nós podemos nos viciar em pessoas da mesma forma como uma pessoa vicia em cocaína. Cria-se dentro da mente uma dependência tão estreita, tão perigosa, tão vigorosa, que aquela que está vivendo a escravidão pode chegar à morte. Nós vimos, por exemplo, aquele casal, a moça que foi jogada do prédio, né? Que tudo, as câmeras de vigilância do prédio, mostrando a agressão do rapaz, aquela crueldade, aquela covardia. Depois você escuta da família que ele não era um cara violento. É muito difícil para a gente, porque nós estamos falando de uma situação a partir de imagens que nos foram mostradas. E ali não existe uma pessoa dócil, uma pessoa amorosa, uma pessoa de diálogo, não. Existe um homem extremamente agressivo. Agora, e o que esse casal viveu antes daquela noite do assassinato? Como é que aquela relação estava? Será que pais, mães, irmãos, amigos tinham acesso aos sentimentos daquela moça, aos sentimentos daquele rapaz? Porque nós que somos criados no interior, e a história se passou em Guarapuava, né? Nós temos tanto acesso um ao outro. A gente é até chamado de fofoqueiro por causa disso, né? Mas no interior é assim, nas cidades grandes as pessoas ficam mais diluídas. Mas no interior não. No interior a gente sabe um pouco mais da vida um do outro. E sabe qual que é o grande problema? Quando nós percebemos que ali há uma escravidão, que ali há um sofrimento, e a gente não faz um movimento de libertação. Porque a gente tem que interferir sim. Se a gente sabe que alguém está vivendo um processo de escravidão, é nossa obrigação chegar lá amorosamente, através de pessoas que possam ter acesso e oferecer ajuda.
Da mesma forma como estes homens gritaram para Bartimeu, diferente dos primeiros que mandaram ficar quieto, os segundos dizem: coragem, levanta-te, o mestre te chama. Eu fui lá, na vida daquela menina que me deu acesso, ao me contar a sua história, eu fiz um pouco esse segundo papel. Coragem, levanta-te. E vai resolver a sua vida. Não é justo que você esteja se encaminhando para um matrimônio, sabendo que você já identificou que este homem não te ama e que não adianta você somente amá-lo. Casamento não dá certo com uma parte só amando. O casamento já é difícil dando certo com as duas partes se amando. Mas quando apenas uma ama, é fracasso. Já de cara. Então o manto, às vezes nós nos enrolamos nesse manto fétido da escravidão e achamos que ele é a única coisa que nós merecemos ter. Às vezes ele é o único aconchego que nós achamos merecer. Não, você merece muito mais. E basta você ter coragem de julgá-lo, de abrir mão dele, sofrer as consequências do abrir mão, porque até de quem nos faz mal a gente sente falta, viu? Eu dizia isso para ela: padre, mas eu não sei viver sem ele. Eu sei que não sabe viver sem ele, mas a partir do momento que você tomar distância e viver o sofrimento da ruptura, você vai identificar que a melhor coisa da vida é viver sem ele. Você não sabe viver sem ele, você acha que vai sofrer muito, é porque você ainda está enrolada no manto do desconforto, que você acha que é a única coisa que você merece. Na hora que você abrir mão deste manto e deixá-lo cair, e começar a caminhar na direção daquele que lhe cura, porque Deus não nos deixa abandonados, minha gente, coloque isso na sua cabeça. Se você tomar uma decisão favorável a você, Deus não lhe abandona. Ele estará ao seu lado para lhe ajudar a vencer a dor de cada dia. Porque somente depois que a gente desobedece o grupo que nos manda calar, a gente obedece o grupo que nos manda caminhar, que a gente arranca o manto, é que a gente chega à cura da nossa cegueira. Aí sim, as escamas dos olhos caem como caíram as escamas dos olhos de Bartimeu. Aí você olha para trás e fala: meu Deus, como é que eu aguentei viver daquele jeito? Sim, porque eu acho que foi justamente isso que aconteceu com Bartimeu. Depois de um tempo, já acostumado àquela escravidão da beira da estrada, a de não ver, a de se resumir a ser um verme humano, a ter aquele manto, metáfora de tantas coisas, tantas misérias com as quais nós nos acostumamos. Depois que ele vence esse processo, as 3 etapas, não obedecer às vozes que o mandavam ficar quieto, obedecer às vozes que o mandavam caminhar, levantar-se, retirar o manto e ficar diante de Jesus. E ouvir a pergunta: Bartimeu, o que queres que eu te faça? Bartimeu poderia muito bem ter pedido: o Senhor me faz ficar rico, cego, mas rico. Quando nós estamos na nossa miséria, a gente não tem tempo para pedir o supérfluo. A gente enxerga exatamente o que a gente precisa. Esse é um conflito muito grande que eu tenho. Que às vezes quando nós vamos rezar, a gente pede a Deus o que a gente quer.
quando na verdade o honesto seria pedir o que a gente precisa. Bartimeu certamente queria muitas outras coisas, queria riqueza, queria poder, queria fama, mas naquela hora a pergunta de Jesus vai no cerne da necessidade dele. Senhor, que eu veja, só isso. Porque se eu ver, se eu voltar a enxergar, eu vou conseguir entender tudo isso que eu experimentei até hoje. E serei capaz de ir buscar o que eu não busquei durante o tempo que eu fiquei paralisado aqui. E aí o milagre se concretiza. E como é que nós percebemos que a gente não se ama? Quando nós identificamos no nosso jeito de viver e de ser comportamentos que denunciam que nós não nos cuidamos mais na vida, que nós fizemos escolhas erradas e a gente não fez muito esforço para mudar, que nós fomos dormir com os lixos todos os dias e que nós fizemos do nosso coração um terreno baldio onde todo o lixo do mundo foi depositado. Essa pequena parte, a pequena parte do mandamento é o desafio. É muito fácil você mexer na vida do outro. A coisa mais fácil que tem, às vezes quando a gente vai para algum encontro, né, você fica escutando o pregador falar: meu Deus, mas a comadre Geralda tinha que estar aqui, gente. Mas é tudo que a comadre Geralda precisava ouvir, gente. Não é? Ainda bate não, tá vendo? Acho que você que tá falando. Aí vem a comadre Geralda, Benedita, né? Todo mundo. Não, eu não quero saber no que seu vizinho precisa da minha palavra, não. E nem você que está em casa, viu? Ligando para sua comadre para ela assistir. Padre Fábio tá falando tudo que você precisa ouvir. Não. Eu não estou nem um pouquinho preocupado com aquilo que você... Do outro, não. Eu não quero saber o quanto que você reza, eu não quero saber o quanto você vai à missa, isso não me importa hoje. O amor a Deus nós vamos falar em outro momento. A primeira noite desse acampamento não é nem para a primeira, nem para a segunda questão. É o do meiozinho. É o que pode passar desapercebido. Porque às vezes nós achamos que o mandamento, ele será bem cumprido se a gente amar a Deus e ao outro. E você? Porque a qualidade desses dois amores depende desse tanto que você se cultiva. Ah não, padre, me deixa sossegado. Estou aqui fazendo a minha caridade. Faça a caridade por você primeiro. O primeiro a necessitado de caridade nessa vida é você, sou eu. É o momento em que a gente olha para a gente mesmo. É o momento em que a gente se recolhe, é o momento em que a gente se cuida, é o momento em que a gente se ama, porque é ali que Deus está agindo, na capacidade que Ele tem de lhe reerguer, de lhe fazer acontecer. E aí, o seu próximo será beneficiado com um ser humano que está sendo trabalhado aos poucos, pela força do amor que Deus manifesta em você. E a família toda agradece depois que você se ama. Toda. E os seus amigos vão agradecer porque você se ama. E os seus vizinhos vão agradecer porque você se ama. E o céu estará em festa porque você se ama. Porque onde existir um ser humano realizado, nele Deus estará revelado. Olhe para um ser humano feliz e você pode dizer: Ele está no meio de nós, através dessa criatura aqui. Quantas vezes, minha gente? Quantas vezes você experimentou no seu coração a desolação? E você não foi capaz de amar ninguém
impressionante o quanto que, quando o desamor, uau, esse desamor que nos destrói, o quanto que ele nos incapacita para olhar com inteligência para Deus e para as pessoas, não é verdade? O quanto que o seu desprezo por você mesmo lhe torna uma pessoa ateia. O quanto que o seu desprezo por você mesmo lhe torna intragável com o outro. Vá conviver com uma pessoa que não se gosta para você ver o que é. Vá conviver com uma pessoa que se despreza o tempo todo para você ver como é. Vá conviver. Aí você fala, eu já estou convivendo, padre. Então age. Nós precisamos nos converter para isso. Nós precisamos descobrir da alegria, a satisfação que há em a gente ser o que a gente é, mesmo com os defeitos que a gente tem. É maravilhoso a gente olhar para a gente mesmo e pensar, meu Deus, quantas coisas hoje eu tenho, quantas coisas maravilhosas hoje podem acontecer na minha vida, e eu não tenho o direito de negligenciar isso. É Deus que olha para mim, para você hoje. Mira, porque Deus mira. É muita gente, mas Ele mira. A minha conversa é com você. É você que eu quero. É você, pronto. É você mesmo. E sabe o que eu quero fazer na sua vida? Que você seja. Para que depois as outras duas formas de amor sejam naturais em você. Senão você vai ter que ficar fazendo esforço demais. E não precisa. Quando o amor nos atinge, tudo fica mais leve. Dá trabalho? Dá. Leva prejuízo? Leva. Mas você leva feliz. Porque você vai experimentar a graça de dar ao outro aquilo que você dá a você mesmo. Se você é capaz de ser misericordioso com você, você vai ser capaz de ser misericordioso com o outro também. Lá em Gravatar, uma senhora foi particularmente me encontrar, a dona Musa Maritana de Holanda Lins. E ela me entregou uma cartinha, uma letra bonita até, e falou assim, o senhor me promete que vai ler essa carta? Eu falei, mas é claro, dona Musa, eu vou ler sim. Mas não disse para ela que ia ler em público, eu acho que ela nem queria que eu lesse em público, né? Mas eu vou fazer questão de ler, porque a carta me tocou muito e tem um testemunho que eu acho que vai ser bastante edificante para todos nós. Não é sempre que nós nos deparamos com uma vida contada, né? Com um relato de vida vivida, que também é evangelho. Às vezes, minha gente, eu escuto algumas histórias vividas, tendo a fé como uma base, né? Tendo a fé como mística, que depois que a pessoa termina, a gente tem vontade de falar, a palavra da salvação. Porque aquele relato é bíblico, aquele relato é evangelho. Aquele relato é, para nós, um testemunho de conversão, da mesma forma como nós lemos a Sagrada Escritura e retiramos dela ensinamentos. E esse é o testemunho, gente, presta atenção nisso, que beleza. O primeiro foi de 24 de maio de 1967 até 9 de abril de 1995, quando eu tive o meu maior professor de vida, o meu filho, que por um problema congênito, viveu os seus quase 28 anos com todas as limitações de um tetraplégico, mas com uma alegria, um gosto pela vida tão intenso que contagiava a todos que os cercávamos. Como sua limitação era só motora, sobrava-lhe o direito de, através do seu olhar expressivo, nos dar grandiosas aulas de vida e nos contagiar de alegria e força de vontade. No silêncio eloquente do seu lindo olhar
ele quase nos impunha uma ordem: viva feliz. E todas as vezes que decido ser feliz, Padre, ressuscito o meu Juca. Sempre senti isso, mas não sabia dizer. Aprendi com o Senhor. O meu segundo período de grande aprendizagem surgiu em 2009, quando conheci o Senhor. De lá para cá, tenho vivido grandes momentos. Estou até menos tímida, mais falante. Hoje estou bem mais consciente das minhas verdades. Posso dizer que estou vivendo uma fase áurea. Através dos seus livros, de suas palestras, de suas músicas, do programa Direção Espiritual, de tudo que vem do Senhor, a gente torna a vida bem mais interessante. Existe em sua palavra, Padre, um encanto, uma poesia que nos abraça, nos envolve e nos conecta com o bem. Obrigada, Padre Fábio. O Senhor é um ser iluminado. Com respeito, carinho e grande emoção, Musa. Ô, Dona Musa, quem me emocionou foi a senhora. Muito obrigado. Quero dizer para a senhora que foi uma honra. Quem me dera eu tivesse lido essa carta antes de lhe receber. Teria sido diferente, né? Nós teríamos tido uma boa e prazerosa conversa, com certeza. Mas quero aproveitar deste espaço que também é da senhora, já que a senhora me assiste, e já que a senhora considera ter sido importante na sua vida, tão rica de ensinamentos, já que a senhora considera este programa também importante para a senhora, quero aproveitar deste espaço para dizer que estou muito honrado de saber que faço parte dessa história de vida tão bonita que a senhora já viveu até o dia de hoje. Agradeço a Deus por a senhora ter tido esse filho durante 28 anos, o Juca, e a senhora continuar, mesmo já tendo perdido, a senhora continuar ressuscitando no dia a dia. Isso é muito sábio, Dona Musa. A gente ter a oportunidade de trazer o outro de volta, não com as nossas lamúrias, não com as nossas revoltas, mas nós trazermos de volta o outro com a nossa alegria, com a nossa disposição de viver. Eu acredito mesmo nisso, Dona Musa. Já vi muitas mães que perderam os filhos, encontrar o sentido da vida fazendo alguma coisa por eles. Da mesma forma como muitas pessoas reencontram o sentido da vida quando ganham uma pessoa, né? Mas também é possível reencontrar o sentido da vida quando se perde. É lamentável, é doloroso, é sofrido, mas o aprendizado é muito frutuoso. E a senhora, ao nos partilhar isso, a senhora nos ensina mais uma vez que isso não é uma conversa, que isso é uma verdade. A verdade da senhora nos ajuda a criar espaço na nossa verdade pessoal, este ensinamento para que a gente também, no momento em que a gente precisar viver isso, a gente tenha disposição. Para isso serve o testemunho do outro, para que a gente possa se encorajar a viver o que está sendo difícil, o que está sendo penoso, porque a gente sabe que alguém um dia viveu e experimentou isso e venceu. Da mesma forma também como Dona Musa, como a Dona Yara, lá de Cianorte. Uma senhora que peregrinou comigo já 2 vezes, animada, feliz, engraçada. E eu vendo aquela alegria toda da Dona Yara, pode ser que ela já tenha me contado algum dia, mas eu não me lembrava mais. Ela sempre muito feliz lá na peregrinação. Num momento em que ela estava a sós comigo, ela me disse que ela também havia perdido um filho e que o programa Direção Espiritual a ajudou muito tempo depois de viver aquela perda de maneira sem fruto, infértil, reclamando, lamuriando, brigada com Deus. Ela pôde se reconciliar com Deus assim também. Eu vou viver feliz pelo meu filho. Eu vou fazer por ele o que ele não teve tempo de fazer. Isso é uma atitude muito sábia de quem ama. Então, Dona Musa, eu agradeço muito, porque a senhora não só me emocionou, mas me tocou profundamente para reforçar dentro de mim essa convicção. E a senhora pode ter certeza que mesmo a senhora estando tão longe, aí
morando na praia de Boa Viagem, né? Aí no Recife, a senhora pode saber, pode ter certeza que nunca mais a gente se esquece desse testemunho. Eu acho que é isso que faz com que a palavra de Deus continue. É isso que faz com que o cristianismo não pare. São os testemunhos. São aquelas pessoas que foram tocadas pelo amor de Deus, pela força de Jesus, e descobriram no momento da dor, da dificuldade, que ela funciona. Que essa palavra de Deus, quando aplicada, quando vivenciada e experimentada, ela produz muitos frutos dentro de nós. Obrigado pelo testemunho da senhora. Feliz aniversário. Se Deus quiser, vamos ter a oportunidade de nos encontrar mais vezes. Achei interessante uma senhora aqui, ela perguntou o seguinte: padre, quando uma pessoa é batizada com um nome e é registrada com outro, no final, como é que fica no livro da vida? Depende do registro que Deus vai ler, né, Maurício? Se ele vai ler o registro civil ou o registro religioso. Minha filha, o que fica registrado no livro da vida é o que a gente viveu. O nosso nome tem importância para nós, né? Deus nos chama pelo nome, mas é muito mais do que o meu nome Fábio. Quando nós dizemos que o nosso nome está escrito no livro da vida, não é este nome só que você me conhece, através do nome com o qual eu me identifico, mas é a minha vida, é o contexto da identidade, é muito mais do que um nome, é a identidade que nos registra no livro da vida. É a vida que a gente viveu, é a vida que a gente escolheu, tudo aquilo que fez parte de nós, isso sim está sendo registrado aos poucos. Aliás, é muito interessante essa perspectiva, né? Identificar que Deus está nos lendo através do livro da vida. É uma metáfora muito bonita para nos ajudar a perceber como é que Deus nos olha, como é que Deus nos registra. A cada dia da nossa vida, tudo aquilo que nós estamos vivendo está sendo registrado neste livro, onde Deus tem a oportunidade de nos conhecer diariamente. Mas é apenas um simbolismo, não fique preocupada com isso não. A minha irmã também foi batizada com um nome e registrada com outro. No batismo ela tem um nome e no registro civil tem outro. Não tem nenhum problema não. O que Deus conhece e que está registrado é a identidade dela. E isso Ele conhece profundamente. Não tem equívoco aqui, viu? Padre, podemos dizer que Deus é o esposo espiritual da Virgem Maria? Quem nos pergunta isso é o Luiz Fernando. Olha, essa expressão esposo espiritual, ela já foi usada muitas vezes para compreender o mistério que se passa com Nossa Senhora no momento da concepção do seu menino, né? O Espírito a cobriu com sua sombra e ela se tornou a morada do Altíssimo. Toda expressão que nos ajudar a compreender o mistério é bem-vinda, desde que ela não banalize o mistério. Então, o esposo espiritual, essa expressão faz parte da vida mística, quando todos nós temos o direito de dizer que nós vivemos essa esponsalidade divina, a vida esponsal, esse amor que nos tornam esposos e esposos, né? Esposos e esposas, que faz com que a gente viva com Deus uma relação de matrimônio. Olha como é interessante, aprofunda o significado da pertença cristã, porque no matrimônio nós somos um do outro, não é isso? O vínculo que você estabelece no matrimônio diz que a partir daquele momento vocês são uma só carne. Então você que se casou, estabeleceu com seu marido, com sua esposa, o compromisso de serem uma só carne. Isso tem um significado muito interessante que nos reporta a própria Eucaristia. Você participar da Eucaristia é aceitar este compromisso esponsal de viver com Deus essa oportunidade de serem um, de estarem unidos na mesma carne.
Você já deve ter me escutado falar sobre isso. Quando eu comungo, eu sou também comungado por Deus. Não é assim? É circular o movimento. Ele é que me concede a graça de tê-lo em mim. Mas a gente não pode se esquecer que ao comungar, eu estou retribuindo esse amor, dando a ele a oportunidade de ser em mim. Então, eu sou nele, ele é em mim. Até fiz uma música uma vez, há muitos anos atrás, que chama Como és Lindo, não é isso? Conhece essa música? Não lembro muito bem a letra dela, eu só sei que na letra eu falo isso. É o mistério de ser nele e ele ser em mim. Então, a íntima comunhão que a Eucaristia me proporciona viver com Deus, coloca na minha carne a responsabilidade de ser divina. A minha carne torna-se divina, porque ela habita o divino. Essa é uma relação esponsal. Então, nós podemos usar essas expressões para poder identificar a profunda comunhão que existiu entre Maria, que existe, né? Porque isso não termina, ela faz parte do mistério da encarnação. O mistério da encarnação, ele continua entre nós. É um mistério que não pode ter fim, ele não pode ser abarcado, ele não pode ser finalizado. Muito embora o Verbo, ao se tornar carne e morrer na cruz, ali nós temos a finalização desta presença no mundo de maneira humana, como Jesus foi. Agora o ressuscitado permanece na história. Então veja bem, o mistério da encarnação se desdobra agora no mistério da ressurreição. É uma continuidade. Isso nunca vai ter fim. Por quê? Porque esse mistério me envolve no momento em que eu recebo Cristo em mim, seja através da sua palavra, ou seja através da Eucaristia. Então seremos sempre esposos e esposas deste Cristo. Deus presente entre nós, nos movendo para que cada vez mais a gente tenha condições de tornar a nossa vida um lugar de revelação. É sempre um desafio. Fazer com que a nossa história seja a continuidade da história da salvação. Deus ter oportunidade de continuar agindo em nós e através de nós. Então será usar essa expressão esposo espiritual da Virgem não é nenhum problema, só não podemos dizer que essa expressão esgota o significado do que aconteceu com ela, da mesma maneira como também podemos usar essa expressão a todos nós que queremos viver com responsabilidade o cristianismo. O Senhor esteja ao nosso lado para nos defender, dentro de nós para nos proteger, diante de nós para nos conduzir e acima de nós para nos abençoar. Que esta proteção maravilhosa de Deus nos liberte e nos defenda de todo o mal e nos dê alegria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.